Olá! Estamos começando o nosso sexto episódio com um tema muito importante: burnout, sofrimento no trabalho versus qualidade de vida. E para esse encontro, estamos aí com uma convidada muito especial, a Caroline Soares Nascimento, uma psicóloga de muita estima, que já conheço há muito tempo, que atua na área organizacional, indústria, varejo, comércio. E eu tenho certeza que ela tem muito para contribuir com a gente hoje. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, comente, compartilhe este episódio para que a gente possa fazer mais episódios para vocês. Muito boa noite, obrigada por você ter vindo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de você. Bom, boa noite, Ilma. Boa noite para todos, né? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de podermos falar um pouquinho a respeito desse tema que é tão importante e relevante. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Caroline, sou psicóloga organizacional e do trabalho, trabalho nessa área há mais de 17 anos, psicóloga de formação, especialista comportamental, sou especialista em gestão de pessoas e em psicologia organizacional e do trabalho, e sempre trabalhei com essa área. Então, minha paixão é realmente trabalhar com as pessoas, com a saúde do colaborador. Né? Então, sempre esse foi o meu intuito de estudo, de trabalho e de poder promover a saúde no ambiente do trabalho para que a gente possa potencializar aí os profissionais, os talentos do mercado. Muito bem. E já que nós estamos falando deste tema, burnout, eu gostaria que você definisse para a gente, para aqueles que estão nos assistindo, o que seria o burnout? Então, Ilma, hoje o burnout ele é muito utilizado, né? Esse termo, as pessoas falam, às vezes as pessoas não sabem ainda do que significa, do que se trata, porque é relativamente um termo novo dentro da psicologia, dentro das doenças mentais relacionadas ao trabalho. E muitas vezes as pessoas acham que tem burnout e não é burnout porque ele se confunde muito com outros tipos de transtornos mentais, né? Então, hoje o burnout ele é caracterizado, ao pé da letra, ele significa queimar por inteiro, né? Ao pé da letra, que significa esse esgotamento. Até quando a gente vê os postagens falando sobre burnout, às vezes vem ali um fósforo queimando, já queimado, até no final, sabe? Que significa esse esgotamento, e principalmente esse esgotamento mental, né? E esse esgotamento ele precisa ser caracterizado por questões relacionadas ao trabalho, para que a gente possa identificar que realmente ele é burnout, né? E aí ele se mistura com transtorno de ansiedade, com síndrome, sintomas de depressão. Então, por isso que é muito importante a gente ter muita atenção nesse tema e realmente entender do que se trata antes de pensar, olha, é burnout, nossa, você está com burnout, né? A gente precisa realmente poder entender um pouquinho mais e contar com a ajuda dos nossos profissionais. Bacana. E o que eu percebo também, Caroline, o trabalho está ligado com um sentido, com um propósito de vida, com algo que traz para a gente um sentido, algo importante. E aí, quando a gente entende e vê tanto sofrimento relacionado ao trabalho, a gente começa a pensar assim: existe um propósito, existe um sentido de servir, um sentido de trazer mesmo até a dignidade para a família, trazer o sustento para a família, mas ao mesmo tempo, como lidar com este sofrimento em decorrência desse trabalho? Como que você vê isso no dia a dia? Então, Ilma, você falou algo muito importante, que é a questão do propósito. O trabalho, ele traz propósito para a vida, ele traz sentido para a vida do ser humano, ele é importante, até porque o ser humano ele precisa se sentir produzindo, ele precisa se sentir útil dentro da sociedade. Então, isso é uma questão extremamente importante para o ser humano. Até o ponto que, a partir do momento que ele passa a não se sentir útil, ele começa a adoecer, né? E aí, essa questão da perda do propósito, ela vem por muitas questões. Hoje a gente passa, né, por muitas mudanças muito rápido. Hoje o mundo do trabalho exige essa velocidade, tanto de entrega quanto de qualificação. Existe uma concorrência de mercado onde o profissional ele precisa se manter atualizado. Existe uma questão aí de qualificação, de concorrência. Eu preciso me manter atualizado porque eu preciso ganhar mais. Existem as questões financeiras. Existe a pressão dentro das organizações também.
E muitas vezes essas pressões, elas vêm até do próprio indivíduo. Então, tem muitas pessoas que a maior pressão, onde essa pessoa, a maior exigência vem do interno. Quando essa pessoa tem um perfil, esse trabalhador tem um perfil muito autocrítico, essa autocobrança exagerada, ela também pode trazer questões de adoecimento. Então, aliadas ao ambiente de trabalho, as questões de jornada mais alongada de trabalho, são horas de preparo, eu preciso me qualificar, eu não estou pronto ainda, aí eu acabo de me qualificar, já vem outra mudança aí dentro do ambiente de trabalho. Eu preciso fazer entregas que às vezes eu não estou pronto para fazer. Então, muitas dessas questões contribuem para quê? Para que esse profissional ele acaba perdendo o ponto de vista do propósito e passando para outras questões. E aí, quando ele passa dos limites, começa o processo de adoecimento. Sim, e uma coisa que eu percebo muito, que nós falamos, né? Trabalho em equipe. Como é importante a questão, nós estamos falando também de sofrimento no trabalho, mas também qualidade de vida. Fala um pouquinho pra gente o que seria um trabalho em equipe ideal, na sua visão. Quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente pensa muito que essa equipe precisa de um líder. Então, acho que o primeiro ponto é a qualificação do líder. A gente pensa como ser humano, como indivíduo, como trabalhador que pode adoecer, mas eu também preciso pensar nas questões enquanto empresa. Então, o que essa empresa também precisa oferecer para que essa equipe trabalhe? Você está falando de trabalho em equipe. O trabalho em equipe ele vem muito da cultura organizacional, vem muito do preparo do líder. E falando em líder, está muito interligado essa questão de equipe, o papel do líder nesse meio é crucial. Porque o líder ele precisa entender a relação que existe entre a capacidade de produzir e o que ele está exigindo de produtividade desse colaborador. Né? E também entender, ter esse feeling de entender em que momento esse colaborador está. Eu gosto muito de falar colaborador porque são pessoas que colaboram para o crescimento da organização. Né? E aí, em que momento que essa pessoa está? Será que no passado essa pessoa, um ano atrás, mas eu cobro muito porque há um ano atrás essa pessoa ela era extremamente produtiva. Tá, mas o que aconteceu então na vida dela que hoje você está percebendo que ela tem mais dificuldade de entrega? Será que foram questões? O ser humano ele não é imutável, ele muda a todo momento. Então existe um contexto dentro da vida desse ser humano que muda a todo momento. Sim. E que eu preciso entender que questões pessoais, sim, vão interferir no trabalho dele, vão interferir no momento de vida dele, nas entregas dele. Porém, se a capacidade de produzir não está equivalente com a produtividade exigida, existe uma lacuna aí, um gap. E aí é desse gap que sai o adoecimento. Sim. Né? Se essa pessoa está sendo muito exigida, tanto desse líder, às vezes da própria equipe e dela mesmo, a tendência dessa continuidade desse estresse, dessa exaustão, a síndrome de burnout. Isso pode acontecer. Aí começam os sintomas. Sim. E sabe uma coisa que você me trouxe uma lembrança? Quando a gente está falando de equipe, estamos falando de liderança, tem uma questão também muito voltada para missão, visão e valor deste negócio. E uma coisa que eu percebo muitas vezes, Caroline, é que as pessoas estão trabalhando dentro da organização, dentro da indústria, do varejo, seja qual for o ramo de atividade, e quando a gente pergunta para ela assim, qual é a missão, qual é a visão e qual é o valor da tua empresa, eles não sabem dizer. Você também percebe essa dificuldade? Porque olha só, olha que interessante. Se eu tenho uma missão, uma visão e um valor pessoal, e eu estou indo para dentro de uma organização, e essa organização tem uma missão, uma visão e um valor diferente do que eu acredito para a minha vida, isso pode nos trazer também um adoecimento, concorda? Com certeza. A gente chama isso de fit cultural. Então, é muito importante tanto o colaborador, né, você que estiver entrando numa empresa, que está entrando, vai começar um trabalho novo, entender se o seu fit cultural é parecido, vai de encontro com a cultura dessa organização, e também da organização identificar se essa pessoa tem os valores que aderem. Porque se tem uma discrepância, se está muito distante um do outro, gera sofrimento.
porque daí foge do eu, do self daquela pessoa. Então, todo mundo, todo ser humano, nós como psicólogos, a gente sabe bem disso, né? Ele tem um limite, ele tem o self dele e ele tem uma margem de flexibilidade, digamos assim, para se adaptar nos lugares. E a questão da adaptabilidade também entra muito na questão do burnout, porque ela entra como dificuldade e às vezes é até confundida como síndrome adaptativa. Por quê? Porque existem questões de adaptação e tem tudo a ver com a questão de missão, visão e valores, que são os propósitos, que é o porquê daquilo. Vou dar um exemplo para você. Se eu contratei um pedreiro para uma obra. Esse pedreiro, ele sabe que ele precisa construir uma parede. Ele vai construir aquela parede. Mas se ele não sabe que aquela parede vai fazer parte de um grandioso hotel, de uma grandiosa construção, que vai abrigar milhares de pessoas, que vai trazer bons negócios para a cidade, que vai gerar benefícios para a sociedade, pronto. Ele só está preso que ele precisa construir uma parede. Então isso não gera valor, não agrega propósito com aquilo que ele vai contribuir, com aquele montante, aquele todo que ele vai contribuir. E aí a possibilidade dele realmente só ficar focado em fazer uma parede, que para ele é só mais uma parede, é maior, e aí o propósito não se cumpre. Né? Então, por isso que é tão importante as organizações olharem para isso, quanto que essa pessoa tem de fit da cultura, e para o trabalhador também observar. Se você vai trabalhar numa empresa, ou já trabalha numa empresa, que você não tem fit cultural, e você percebe que o seu limite de flexibilidade já acabou, você já está no limite, é um alerta. É um sinalzinho de alerta aí que alguma coisa precisa ser revista. Sim, eu acho que uma dica importante também seria a pessoa olhar o site das empresas, falar com quem já trabalhou dentro dessa organização, dentro dessa empresa, tirar as dúvidas na questão da seleção. Eu gosto muito do processo de recrutamento e seleção, você sabe disso. E eu acredito que grande parte de uma contratação, de um sucesso ou até de um insucesso, começa dentro do processo de seleção. Dessa clareza, dessa transparência em relação àquilo que a oportunidade está realmente oferecendo e aquilo que a gente espera dessa pessoa. E da mesma forma que a empresa precisa ser clara e transparente com o candidato ou a candidata, a pessoa também deveria ser transparente e claro com a organização, com a empresa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa já percebeu que aquele salário oferecido, por exemplo, não supre a necessidade, a demanda dela. Porém, ela aceita porque é uma condição que ela necessita naquele momento. Você também percebe essa dificuldade quando você pega, às vezes, um currículo e você percebe que a pessoa fica pouco tempo nos lugares e quando você pergunta por que saiu, às vezes eles falam questão salarial. Aí você pergunta, mas não foi passado para você o salário? E aí eles não têm muito, fica sem uma resposta, porque realmente foi passado o salário, só que eu também não tive essa clareza de entendimento que aquilo não supria a minha necessidade. Como que você percebe isso dentro do processo de recrutamento e seleção? Então, eu percebo que existe essa dificuldade e ela está muito interligada com o autoconhecimento, tá? Eu acho que as pessoas precisam entender, tanto enquanto candidatos, o que eu estou buscando, o que eu quero, qual é o meu propósito, como eu quero contribuir, e não somente questões salariais, porque às vezes a questão salarial ela é a capa de um pano de fundo, de algo que tem por trás. Na realidade não é aquilo. E aí, a partir do momento que a pessoa se conhece como indivíduo, e ela entende qual a necessidade dela e onde ela pode se ajustar, aí ela vai conseguir fazer uma avaliação melhor da empresa, já ser transparente de início, tirar todas as dúvidas a respeito do processo seletivo, da vaga, da própria empresa, como a gente falou, qual é a missão dessa empresa, como ela trabalha, não, eu me identifico sim, ou não me identifico. Eu acho que as pessoas até têm um pouco de dificuldade, por ser processo seletivo, é um momento de avaliação, estou sendo avaliado, as pessoas têm até um pouco de receio de ser transparentes. E eu acho que isso é um tabu, eu acho que isso pode ser quebrado. A pessoa pode sim ser sincera e transparente, até porque para evitar tanto o sofrimento dela, de uma falta de adaptação, quanto uma frustração da empresa de ter contratado uma pessoa que realmente não era para ser, não era a pessoa
correta para aquele cargo, mais adequada naquele momento em relação ao perfil. Então eu vejo que isso acontece muito, mas é muito em relação ao autoconhecimento. Eu acho que a segurança que vem do autoconhecimento às vezes falta na hora de buscar um trabalho. Porque às vezes a pessoa está num momento de desespero, ou porque realmente a necessidade bate, e esse ponto acaba ficando em segundo plano. E em primeiro plano fica, não, nem que eu ficar um mês nesse lugar, mas eu preciso dessa renda nesse momento. E aí acaba se tornando um transtorno, porque nesse um mês eu vou sair e vou entrar em outro lugar. Aí no mês seguinte eu estou em outro lugar, e acaba causando uma inconstância e um conflito até da identidade desse profissional. Peraí, se eu estou em um pouco de tempo em cada lugar, ou eu não tenho foco, cada hora eu estou fazendo uma coisa diferente. Então, qual é meu foco? Qual é o meu lugar? É aquela frase da Alice, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E qual é o meu caminho? E qual é o caminho do candidato quando ele está procurando uma vaga? E com certeza gera instabilidade emocional, sofrimento, como você está dizendo. E aí gera uma instabilidade até organizacional, porque aí as empresas também vão ficar preocupadas, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está, né? Tem uma instabilidade aqui, realmente gera muito desgaste. E como a gente está falando de sofrimento no trabalho, eu acredito que olhar para isso seria muito importante como uma sugestão mesmo. Esse salário me atende, mas nós não trabalhamos somente pelo salário, sabemos que ele é muito importante, mas os benefícios. E sabe uma coisa, Carolina, que eu acredito que seja muito importante, que poucas pessoas fazem, planejamento familiar. Então, como a gente sempre trabalha aqui no nossos podcasts, com sugestões, orientações e dicas para as pessoas, eu acredito que aí caberia, nesse caso, um planejamento familiar. Porque, por exemplo, eu tinha uma renda de X e agora eu vou ganhar Y, Z, A, B, enfim. O que eu preciso reduzir desse meu planejamento, dessa minha organização financeira, né? Para que eu consiga entrar neste ambiente como uma missão, enfim, que eu gostei da oportunidade, mas ela não me atende totalmente financeiramente. Mas o que eu posso fazer de gestão dos meus recursos próprios, diminuir alguma coisa, abrir mão de alguma coisa para que eu consiga entrar nessa oportunidade, porque eu vejo essa vaga, por exemplo, como uma oportunidade. E eu acho que falta um pouquinho isso também, desse planejamento. E aí acredito que entra na sua contribuição agora do autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecermos, melhor a gente vai lidar com as dificuldades quando elas surgirem. Não é assim? Então, já que a gente está falando ainda, né, de dicas e sugestões, e você falou um pouquinho a respeito de gestor e líder, antigamente a gente tinha aquela figura do chefe, aquela pessoa um pouco mais autoritária, que muitas vezes não deixava o outro contribuir, e hoje a gente tem a figura aí do líder, que é um pouquinho diferente. Você pode dar uma pincelada para a gente na diferença entre o chefe versus o líder? Claro. É muito fácil a gente imaginar chefe, a gente pensa em chefe da aldeia, né? O chefe indígena, o chefe de antigamente, o chefe que é autoritário. Então, existem muitas questões, até ainda existem empresas que utilizam essa nomenclatura, mas o conceito já mudou. Eu acho que é uma necessidade que esse conceito seja mudado. Ainda existem líderes que são chefes e ainda existem chefes que são líderes. Acho que a própria nomenclatura, ela não diz muito. Ela diz o que vai dizer muito mais é o comportamento. Mas a gente pode definir, por exemplo, alguns comportamentos do chefe, né? O chefe, ele já era mais autoritário, autocrático, ele centralizador. Então tem algumas características que a gente já pensa ali no chefe. Mas enquanto eu estou falando, eu quero que vocês imaginem a questão prática da coisa, o comportamento, né? E o líder, ele já descentraliza. O líder, a gente já entende uma liderança formadora, uma liderança que não centraliza, e sim compartilha, uma liderança compartilhada, uma liderança que ouve. O chefe de antigamente, ele não ouvia, né? Ele simplesmente tomava, a decisão estava tomada e doa quem doer,
Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E acho que o líder já não tem mais esse pensamento. Um líder que é líder mesmo, ele pensa num compartilhamento de ideias, numa cocriação, em cocriar algo, em fazer junto, em tomada de decisões compartilhadas. É lógico que até determinado nível, um nível mais estratégico, tem que ser com a direção. Mas esse líder, ele convive mais com a equipe, então ele consegue compartilhar mais e formar, inclusive, mais. Inclusive, na minha opinião, todo líder, ele deve formar outro líder. Então, eu acho que o líder que se preze, o líder que realmente quer ver resultados, ele forma outros líderes. Ele não tem medo de ser substituído. Inclusive, o líder que é um bom líder não vai ser substituído. Ou ele vai formar alguém para que ele cresça mais. Então, tem muitas dessas características. E voltando até elencando com o assunto de qualidade de vida e de burnout, o estilo de liderança, ele contribui muito para o adoecimento ou para a saúde mental dos trabalhadores. O estilo de liderança hoje, ele é uma das principais causas de adoecimento ou não. Nas pesquisas de clima que a gente faz, inclusive, a gente vê muitos colaboradores falando o principal assunto é gestão, é liderança. Então, as pessoas precisam entender mais desse conceito do que é ser líder. E se hoje eu já sou líder, que estilo de liderança que eu tenho, que eu estou adotando no meu ambiente, e que impacto esse estilo de liderança tem na minha equipe, nos meus colaboradores? Será que o impacto que eu tenho é medo? Será que o impacto que eu tenho é colaboração, é engajamento? Ou será que é aquela repressão, autocrítica, às vezes até traumas psicológicos que alguns comportamentos de alguns chefes que têm causam feridas para a vida toda? Então, eu preciso pensar, enquanto gestor, em como eu estou contribuindo ou construtivamente ou destrutivamente para a equipe. Sim. E você me fez lembrar, né? Como a gente está falando de sofrimento no trabalho, até mesmo afastamento, porque muitas vezes esse sofrimento ele vai gerar um afastamento. Fez lembrar de uma situação de uma pessoa que falou para mim assim: eu não gosto de atender ao público e atender ao público me faz adoecer. E ela estava nesse cargo de atendimento ao público. E quando ela ouvia falar do nome da empresa, ela estava afastada, ela já começava a ter crise de pânico, fobias e tantas outras questões, né, em relação à saúde mental. E nós precisamos fazer um trabalho assim, de ressignificar essa questão. Por quê? Porque, olha só, como é importante a gente saber do que a gente gosta. Então, eu não gosto de determinado trabalho, mas eu me sujeito àquele trabalho, achando que está tudo bem. Por exemplo, uma pessoa extremamente tímida, um tipo psicológico, introvertido, por exemplo, e ela vai lidar com um público onde ela precisa sorrir, ela precisa cumprimentar as pessoas, ela precisa estar no meio das pessoas, e aquilo é sofrido para ela. Não porque ela não tenha condições de fazer, mas porque o tipo psicológico dela naquele momento não é o mais apropriado para estar expansiva, conversando, dando risada. Não gosta nem muito de contato com pessoas, né? Prefere ficar um pouco mais isolada, mais comedida. Então, eu acredito que aí a gente volta novamente para o autoconhecimento. Então, tem muitas pessoas se sujeitando a trabalhar em coisas que elas não gostam por causa de uma necessidade realmente financeira, porque precisa levar o alimento para casa, enfim. O que você percebe nesse sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, Wilma. E às vezes até pela necessidade, e às vezes até por falta de autoconhecimento. Porque eu mesma também já vi várias pessoas que têm perfis totalmente contrários com aquilo que elas estavam laborando. E ela acha que aquele é o papel dela. Né? E às vezes até, sabe quando você se acostuma a sofrer? A pessoa acostuma a sofrer, ela fica anos em algo que não contribui, que ela não se sente totalmente satisfeita, mas ela se acostumou naquela posição. E às vezes, não sei se você já viu esse caso, mas já vi vários, que quando a pessoa às vezes passa 10, 15 anos numa organização fazendo uma determinada atividade,
E quando ela sai, ela percebe que a felicidade dela, que a autoestima dela tá em outra coisa totalmente diferente, e aí é libertador. E não é culpa da empresa, não é culpa da pessoa, às vezes foi uma falta realmente de autoconhecimento e a pessoa por algum momento deixou de pensar qual que é o propósito dela, qual é o propósito de vida dela, o que retroalimenta essa autoestima, essa capacidade de produtividade. E às vezes a gente até estranha, né? Por que o fulano, quando começou a trabalhar, ele tinha um gás, ele era tão, nossa, né? Trabalhava no 220, e aí foram passando os anos, essa pessoa foi decaindo, a capacidade de produtividade dela caiu muito, ela já não parece tão feliz. Então, entre muitos outros fatores, também está isso. É essa continuidade de um trabalho que não retroalimenta. E aí tem muitas questões ligadas ao perfil. Uma delas você falou, é a extroversão. É, outra capacidade é, eu sou muito hiperativo, ou eu não gosto de rotina. E a pessoa vai trabalhar com uma atividade que é puramente rotina, todos os dias. Né? Eu gosto muito de me comunicar, mas eu vou trabalhar fechada numa portaria ou numa segurança, né? Sim. Ou não, eu sou muito focado e analítico e eu vou trabalhar com marketing ou vou trabalhar com comunicação, tá ao contrário, não tá condizente, mas isso acontece por falta de conhecimento. Eu não me conheço, eu não parei para me analisar, isso acontece muito, isso é a frequência altíssima. Sim. Outra coisa que eu percebo também, Caroline, você acabou de falar, eu estou trabalhando com uma coisa e sou totalmente destoo daquela situação. Eu vejo isso também no curso que você vai fazer, na faculdade, no curso superior, no curso técnico. Está fazendo uma coisa porque todo mundo está fazendo, porque veio uma oportunidade, porque eu recebi uma bolsa. E aí, às vezes, você pergunta assim, mas você gosta do curso? Não. Você se identificou com o curso? Não. Você vai atuar na área do curso? Não. E aí, para aqueles que estão nos assistindo, eu quero te dizer uma coisa. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos depois da vida. Primeiro a vida e depois o tempo. Porque o tempo não volta nunca mais. Então, esse dia de hoje, ele é hoje. Ele é aqui e agora. Ele não volta nunca mais. Teremos outros dias, se assim for nos oportunizado. Porém, o dia de hoje é único. E aí a gente está perdendo tempo, Caroline. Perdendo tempo em algo que a gente não gosta, que a gente não se identifica, que a gente não vai atuar. Então, o que você falaria para essas pessoas? Você falou uma coisa muito certa, o tempo não volta. E aí eu penso assim, cada um, né, que está assistindo, fazer uma revisão, né, do porquê você faz as coisas e para quê. E às vezes a gente pergunta, né, por que isso está acontecendo comigo? Né? E a gente tem que, na verdade, perguntar para que isso está acontecendo comigo e que situação eu estou. Eu acho que isso cabe uma autoanálise, que você faça uma autoanálise sobre os motivos, os seus propósitos, o que faz você estar onde você está hoje, tanto em termos de formação quanto em termos de atividade profissional. Será que você tem autoconhecimento? Será que você tem buscado se conhecer primeiro para entender o seu caminho? Porque esse é um caminho, pode ser um caminho sem volta. E às vezes a gente faz as coisas pelos motivos errados. Né? Às vezes até a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas pelos motivos errados. Tem muitas pessoas que, por exemplo, fazem uma faculdade porque os pais querem que se forme em uma determinada área. Não, porque o meu avô era advogado, o meu pai também era, então eu também tenho que ser. Será que realmente esse é o caminho? Né? Qual é o meu propósito de vida? O que eu quero com aquilo? Qual a minha contribuição com aquilo? Se isso faz sentido para o que você está fazendo hoje, ótimo. E se isso te retroalimenta, isso é muito importante, porque você tem que pensar que daqui 10 anos você vai estar fazendo isso. Daqui 15 anos você vai estar fazendo isso. Né? A não ser que você tenha outro caminho, né? Mas é importante essa autoanálise para que as pessoas entendam o seu propósito e se estão ou não no caminho certo, ou se é hora de fazer uma revisão de vida. Muito bem. E aí a gente indica para você que está nos assistindo neste momento um processo terapêutico. Com certeza. Porque eu sempre falo, e até fica estranho, né, uma psicóloga falar que nós precisamos fazer terapia. É lógico que ela falaria isso, não, mas eu falo por causa, né, pela minha própria vida,
E eu acredito que todos nós teríamos que fazer um processo terapêutico, Caroline. Eu acredito que, assim, o autoconhecimento pode nos libertar e, com certeza, diminuir esse burnout, esse sofrimento no trabalho, trazer para a gente mais qualidade de vida. Não só qualidade de vida, mas qualidade nas relações, qualidade naquilo que a gente se propõe a fazer, sentido, missão de vida. Nós temos que entender qual é a nossa missão de vida, porque o tempo está passando. E aí, o que nós estamos fazendo com esse presente que é a vida que nos foi concedido? O que nós estamos fazendo com essa vida? E lembrando que esse tempo não volta mais, né? Então, talvez uma dica, uma sugestão para vocês que nos acompanham. Sempre nos episódios nós falamos a respeito da terapia, falamos a respeito de buscar essa ajuda terapêutica. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas não têm essa condição. Então, já que algumas pessoas vão nos ouvir e vão buscar essa ajuda terapêutica, outras não têm a condição por N motivos, né? Então, assim, qual seria a sugestão que você daria para trabalhar um pouco mais, desenvolver esse autoconhecimento, que eu entenda, que a pessoa que está nos assistindo entenda quais são as minhas habilidades, quais são as minhas forças, o que você sugere para elas? Então, eu acho que essa questão de qualidade de vida está intimamente ligada com equilíbrio. Então, a gente precisa ter equilíbrio nas áreas da nossa vida. E se a gente quer ter autoconhecimento, você precisa buscar o conhecimento de fora, né? Se você tiver a oportunidade de procurar um profissional que vai te ajudar em relação a isso, ótimo. Se você não tiver, busque leituras a respeito, né? Para que você possa entender um pouquinho mais do seu entendimento. Hoje graças à tecnologia, a gente tem disponível tanta informação, né? Até através mesmo deste podcast, através de vídeos, através da internet, enfim, a gente tem informação em tempo real. Então, busque informação a respeito dos tipos de perfis, que perfil que eu me adapto mais, que perfil que eu acho que eu sou mais ou menos isso aqui, né? Busque feedbacks, eu acho que isso é muito importante, você buscar feedback, perguntar para as pessoas que convivem com você, qual é o seu estilo, né? O que eu posso melhorar? O que eu tenho de... A melhor pessoa que pode dizer sobre nós mesmos são as pessoas que mais convivem, porque às vezes a gente fala, mas eu sou assim, e eu não estou aqui me vendo, quem está me vendo é a Ilma, né? E quem está vendo a Ilma sou eu, então quem pode dizer mais para ela sobre esse momento sou eu, sobre ela. Né? Então busca informação de outras pessoas, pessoas que você confia, que vão te falar a verdade, que vão ser sinceros com você. Eu acho que o feedback é a melhor forma da gente se autoconhecer e começar a refletir. Só que assim, se prepare para coisas que você não vai gostar de ouvir. Acho que a gente tem que sempre ter essa maturidade e estar preparado para isso. Tanto se você for ouvir de alguém, quanto se você for buscar uma leitura, às vezes você vai ler coisas que são sim suas e que você não quer aceitar. Sim. Então isso faz parte, a frustração faz parte do autoconhecimento. E eu costumo dizer que o elogio massageia o ego, mas a crítica constrói algo. Então, se essa crítica for bem construtiva e com uma intenção boa, ela vai fazer bem para a gente. E a gente pode aprender muito com as críticas. Eu acredito assim que as empresas também dar o feedback na entrevista de desligamento. Claro que muitas vezes não pode abrir muito, né, dependendo do que aconteceu, mas dar sugestões. O próprio recrutador dentro das organizações dá feedback para o candidato, dá algumas sugestões, orientações em relação, até mesmo postura na entrevista. Porque a gente precisa entender também que é um processo seletivo, né, Caroline? Ele é o cartão de visita. Você está se mostrando ali para aquela empresa, para aquele grupo de pessoas que querem te contratar. E qual é esse cartão de visita? O que eu estou mostrando? Então, eu sempre sugiro para os contratantes, assim, dá uma dica, dá uma sugestão. Por que você não gostou? Eu não gostei por causa disso. Falou isso, falou aquilo. Mas será que não ficou nervoso? Será que às vezes estava ansioso? A gente não sabe o que fez a pessoa às vezes falar isso. E às vezes aqui na entrevista, por exemplo, na consultoria, não teve isso, não foi assim. Será que lá não gerou um processo ansiogênico? E todos nós, quando a gente fica ansioso, a gente sai um pouquinho do prumo. Todos nós, é natural isso do ser humano. E aí eu sempre costumo orientar dessa forma. Você também acredita que dá pra gente
como empresa, né? Porque a gente está falando como colaborador, outra hora a gente está falando como empresa, aqui você também está representando uma empresa, eu também estou representando uma empresa, mas a gente, em outros momentos, a gente representa os colaboradores. Então, ficar nessa linha tênue é bem desafiador para a gente, mas a gente tem que se colocar no lugar de todos, ter uma empatia. Nós entendemos o que as empresas buscam, nós entendemos a queixa, o sofrimento que as empresas, os empresários, né, também têm em relação à contratação, em relação aos colaboradores, à produção. E nós entendemos do outro lado também como os colaboradores sofrem. Porque em alguns momentos nós somos contratantes, em outros momentos nós somos contratados. Então a gente consegue ver as duas áreas. Então, qual a sugestão você daria para as empresas que nos assistem? Então, Ilma, eu acho que é um processo bastante delicado, sim, mas é necessário. Eu acho que é uma contribuição que a gente pode deixar para esses candidatos, e inclusive esses candidatos, eles podem ser nossos clientes, né? Eu sempre falo isso. Então, a gente sempre tem que cuidar deles com muito carinho, com muito cuidado, e sempre que possível, sim, contribuir. Se você entende que a pessoa ela tem condições de receber um ponto de melhoria, uma sugestão, uma orientação naquele momento, sempre ter essa orientação. Eu acho que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Se você entende que realmente aquele perfil, naquele momento, não vai agregar e falar mais detalhes para aquela pessoa, então eu recuo e aí eu faço o máximo possível ali para tratar ela muito bem e para que ela seja, né, bem encaminhada. Mas se eu sinto que essa pessoa ela tem maturidade, capacidade de receber uma informação que vai contribuir, não deixe de dar. Acho que o feedback é tudo. Legal. Então, gente, esse foi mais um podcast, nosso 6º episódio, com a Caroline, nossa psicóloga querida, amiga de longa data, Caroline Soares Nascimento. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhe, curta, mande para os amigos. E eu quero te agradecer, Caroline. Você sabe o carinho que eu tenho pela tua vida. Você já me ensinou muitas coisas. E me inspiro muito em você, na sua trajetória, no seu humanismo, na sua forma de lidar com as pessoas. E eu tenho certeza que tem muito sucesso para você pela frente. E esse é o meu agradecimento em nome do nosso Instituto Clínico IPSH. Obrigada por ter vindo no nosso podcast Florescimento, Aprendendo a Florescer, 6º episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ilma.